Solta a voz, mina! 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 Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast sobre mulheres na música. Eu sou a Pamela Andrade. Eu sou a Isadora Coelho. E o tema desse episódio vai ser musicoterapia. E para a gente falar sobre esse assunto, convidamos duas mulheres maravilhosas dessa área, a Fernanda Pascoal e a Juliana Lopes. E... Oi, pessoal, meu nome é Fernanda Pascoal, eu sou musicoterapeuta graduada na Universidade Estadual do Paraná e eu tenho experiência no atendimento de crianças diagnosticadas no transtorno do espectro autista, na saúde mental, especificamente com adultos em reabilitação na dependência química, e atualmente eu trabalho com idosos em um centro de terapias integradas. Eu decidi fazer musicoterapia em 2015. Eu me inscrevi para o vestibular porque ali eu consegui refletir sobre o que eu gostaria de fazer com música. E eu vi que a musicoterapia ela possibilitava eu tanto trabalhar com aquilo que eu gosto, que é fazer música, mas é também na relação com o outro. Então, eu me inscrevi, fiquei muito feliz quando eu descobri, porque eu nem sabia da existência da musicoterapia, pensava até em fazer psicologia, fazer música junto e misturar os dois, e eu descobri que essa profissão, ela existe, e aí eu me inscrevi, consegui passar no vestibular, e fui muito faceira, muito feliz fazer o curso. Bem, eu sou a Juliana Lopes, eu sou estudante de musicoterapia do último ano, quem sabe eu volto, né? Agora nessa situação, né? Mas eu decidi fazer musicoterapia também em 2015. Eu fazia parte de um projeto social que levava ensino de música para todas as pessoas gratuitamente, e lá, metade do ano de 2015, a gente começou a visitar algumas comunidades mais periféricas da cidade onde eu nasci, que é Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí eu tive várias experiências que me mostraram que a música não era só o ensinar, tinha outros efeitos, a gente podia fazer uma transformação social com aquelas pessoas, começando um de cada vez, né? Uma transformação individual. E foi isso que me motivou a fazer musicoterapia e também outras questões aí sim, que eu estava vivenciando, vontade de mudar totalmente de carreira. Eu era funcionária pública, tinha outra vida completamente diferente do que eu tinha aqui. Mudei de cidade, mudei de profissão e eu posso dizer que foi uma ótima escolha que eu fiz. Pô, Legal. muito massa. E eu acho que é uma dúvida bem comum, assim, uma pergunta para ambas. O que é a musicoterapia? Como eu sei que eu posso fazer uma sessão? Como que ela funciona? Como que é o atendimento? Uhum. Bom, a profissão da musicoterapia, ela está localizada na área da saúde, onde um profissional que é habilitado, né, o musicoterapeuta, ele usa a música e os elementos musicais para alcançar uma melhora em diversas facetas da vida da pessoa, né, ou paciente. Então, busca-se uma melhora física, mental, cognitiva, social. E eu vejo muitas pessoas com dúvidas se o fato de ouvir música em casa, por exemplo, é musicoterapia, né? E a minha resposta é não. Porque muitas coisas eu vivo falando que podem ser terapêuticas, a gente pode cozinhar, a gente pode meditar, ler um livro, mas isso não se caracteriza uma terapia, né? O processo musicoterapêutico, ele só pode acontecer com a presença de um profissional musicoterapeuta e ele forma um trio, né? O paciente, o terapeuta e a relação com a música. Porque o profissional ele vai se utilizar de técnicas e abordagens específicas que uma pessoa sem formação, ela não tem conhecimento. E ainda que tivesse, não é possível se aplicar uma autossessão, né? É necessário um acompanhamento profissional para ter uma intervenção. Assim como a gente não dispensa os médicos, os psicólogos, os nutricionistas e outros profissionais da saúde. Então, nesse contexto, a gente usa a música como uma ferramenta para a terapia ter um vínculo junto com o paciente, e a música ela se torna, então, um meio onde vai permear a relação do paciente com o terapeuta e alcançar um objetivo final na saúde dessa pessoa.
né? E embora a gente tenha um tempo curto aqui, vale a pena visitar a história da musicoterapia, que mesmo sendo muito antiga no nosso percurso da humanidade, né? Ela foi reconhecida só como uma profissão no período pós-Grande Segunda Guerra. Então, ela foi usada no contexto da saúde mental, onde os profissionais, eles estavam fazendo tratamento de soldados, né, que voltavam da guerra com algumas sequelas. Essas informações, elas estão mais detalhadas pela autora Ana Lea von Baranow, no livro Musicoterapia, uma visão geral, um livro brasileiro. Essa autora é uma musicoterapeuta brasileira, e lá tem mais detalhes sobre a história da musicoterapia nesse contexto atual e reconhecida como profissão. Essa pergunta é sempre bastante complicada para a gente responder. Na faculdade a gente até brinca, assim, que tem um autor que a gente utiliza bastante, que é o Brucha, e a gente fala, se o Brucha não conseguiu responder isso ainda, como é que eu vou responder? Porque como muito que a Fê já falou, né, a musicoterapia, ela também é uma área transdisciplinar, ela se baseia basicamente na terapêutica e na música, mas também tem várias outras questões que permeiam, porque também a música não é um fenômeno somente de uma área. Se a música não é, como é que a musicoterapia vai ser? A gente precisa de diversos outros conhecimentos, isso está na grade até de conhecimentos que a gente precisa ter na faculdade, e isso se reflete no próprio fazer musicoterapêutico. Mas, se eu fosse resumir assim, olha, basicamente, a utilização desses elementos da música, muita gente vai achar que é só a música perfeita, cadenciada, tonal. Não, todos os elementos musicais, um ritmo, até um canto errado, um canto falho, é utilizado como um elemento da gente observar esse desenvolvimento ou questões que o paciente ou participante ou cliente, o que ele vai trazer para a gente. Mas é utilizar qualquer ou todos os elementos musicais para atingir qualquer objetivo terapêutico, que envolve reabilitação, reforço ou aprendizagem de algum tipo de comportamento, de habilidade. A gama é imensa, né? Uhum. Aproveitando também que você estava falando da grade curricular, como que é o curso de musicoterapia na universidade? Bem, temos hoje 7 cursos no Brasil. Em comum, a maior parte tem esses elementos que eu falei. Ensino musical, então, geralmente, a gente aprende pelo menos um instrumento. Tem alguns cursos no Brasil que tem 2 instrumentos obrigatórios e tem outros que só tem um. Aqui na Unespar, a gente tem um instrumento obrigatório, que é o violão, e em outras universidades a gente tem o violão e o piano. E também de canto. Isso no caso da aprendizagem de instrumento, além de elementos de rítmica e até mesmo pedagogia musical. Nós não damos aula de música, mas também aprendemos todos os métodos, os principais métodos, método Orff, para poder beneficiar isso no nosso paciente. Mas também temos alguns conteúdos como neurologia, patologia, temos conteúdo de sociologia, filosofia para para formar um profissional uma visão mais abrangente de mundo, né? Então, basicamente, são entre os dois lados ali da música e da terapêutica, dá para resumir assim: é o ensino musical, mas também temos aulas de anatomia, nós temos que conhecer toda a funcionalidade do cérebro. Tem cursos no Brasil que tem 2 anos de neurologia. Aqui na FAP a gente tem um semestre e mais outros semestres com outros tópicos nesse sentido. Então, também varia um pouco da instituição. Por exemplo, 7 cursos, 4 são universidades públicas. Nós, aqui na FAP, nós estamos dentro de uma faculdade de artes. Na UFMG, o curso de musicoterapia, ele é uma habilitação do curso em música. Temos um curso até que é dentro de uma faculdade de teologia, que era o curso do Rio Grande do Sul. Então, e o curso da FMU, que é um curso privado também, que ele fica dentro de uma faculdade da área da saúde, mas mesmo assim, a faculdade, o centro universitário, ele tem curso de música. Então, foi uma escolha da instituição colocar ali no curso de saúde. Então, até isso, até a própria questão local vai influenciar a grade curricular. Em um lugar que é para a área da saúde, outro na área da arte. Parece que o pessoal não decide, né, o que é a musicoterapia.
É muito difícil mesmo a gente se situar num local só pela transdisciplinaridade, né? Então, hoje a gente tem os cursos de nível de graduação, que nem a Ju estava colocando, que são de entre 3 a 4 anos, mas tem também, por exemplo, os cursos de pós-graduação. E aí, também, por exemplo, hoje no nosso campus, onde a gente se formou na Unespar, a gente fica situado na área de artes, e, por exemplo, na FMU, na Faculdade Metropolitana em São Paulo, fica na área de saúde, né? A gente se situa como área de saúde pela questão de ser uma relação não só voltada para o artístico, mas para um bem-estar daquela pessoa. Só que a gente realmente fica nessa posição híbrida, né? Entre arte, saúde, humanidades. Então, a gente tem as disciplinas na área da psicologia, da psicopatologia, técnicas de psicoterapia. A gente também vê outras coisas, por exemplo, no campo da música, harmonia, aulas práticas, aulas teóricas, e é obrigatório um estágio, né, em diversas áreas de atuação. E no caso da graduação, a gente tem 2 anos de estágio, e esses locais de atuação é um espaço clínico interno da faculdade e também outros locais conveniados, como escolas, os hospitais, CAPs, Centro POP, Instituição de Longa Permanência para Idosos. São locais possíveis de fazer um estágio de atuação e é obrigatório, né? E vocês também estavam falando da questão da educação musical e tudo mais. Vocês, então, utilizam o mesmo material que é usado na educação musical? Qual que é a diferença, as semelhanças, além, é claro, dos atendimentos? Uma coisa que a Fernanda falou antes, que tem algumas atividades que pode ser terapêutica. Então, da mesma forma, a gente vê que uma educação musical pode ser terapêutica. E uma sessão de musicoterapia, um processo de musicoterapia, pode ensinar também. Então, as duas se mesclam um pouco, só que a gente tem ali a nossa separação. Acho que dá para algumas coisas que a gente trouxe, assim, a gente já pode conseguir assim, diferenciar bastante. A gente utiliza, como eu comentei, alguns métodos de educação musical e também de instrumentos. Muitos musicoterapeutas são educadores musicais, muitos educadores musicais se tornam musicoterapeutas, mas, digamos assim, se a musicoterapia e a música fossem 2 países, a gente teria uma forma de União Europeia, sabe? Um mercado comum. Então, porque a gente se encontra, a gente tem uma moeda comum, que é a música, mas nossos objetivos são diferentes. Não posso dizer assim, a Fernanda, eu e a maioria dos nossos colegas já atuaram ou atuam como educadores musicais também, e eu não posso dizer que é a mesma coisa. Quando eu atuava com educação musical, inclusive com crianças com síndrome de Down e autismo, é completamente diferente a relação que a gente estabelece com a pessoa, não só pelo atendimento individualizado, também é dar aula para uma pessoa, mas a relação é diferente. Concordo bastante com a Ju, que ela está falando sobre a ferramenta, né, a música ser a mesma. Os materiais são os mesmos, então a gente vê grupos de educadores musicais juntos com musicoterapeutas, a gente bebe dessa mesma fonte, mas o que eu visualizo é que a educação musical, ela tem a figura de um professor que tem o objetivo do ensino da música, né? E na musicoterapia a gente tem um musicoterapeuta, uma figura de um terapeuta que tem por objetivo usar essa mesma música, mas para alcançar a saúde da pessoa. Então a gente não tem o foco de que um paciente ele entre e aprenda a tocar um instrumento, né? Ou ele saia como uma aula de música, mas sim uma relação terapêutica. Mas nada disso impede que, principalmente quando a gente atende na clínica escola, aqui no CAENT, conversei com estudantes de outros estados e dizem que acontece a mesma coisa. Isso não impede que as mães cheguem pra gente e digam: tá indo pra aula, olha, professora. A gente tem que se posicionar o tempo todo para a gente estar sendo reconhecido também como terapeuta. Isso que a Ju está falando é uma verdade muito forte, porque a gente é muito confundido com professores de música e também por outras questões que a gente pode falar mais para frente, né, relacionada à regulamentação da profissão, e que muitas vezes existem pessoas não formadas na área ou educadores musicais que se apresentam aptos para ser musicoterapeutas, né? E às vezes acontece o inverso também. Então, a gente acaba não limitando as áreas, que parece que é bem tranquilo, mas no fim não é,
porque tem alguns estudos, né, que falam sobre o uso indevido da música, o uso inadequado numa intervenção, ele pode causar alguns resultados prejudiciais para o paciente, né? Por exemplo, crianças com autismo, que têm uma hiperacusia, né? Tem uma sensibilidade excessiva ao som, se ela for exposta, por exemplo, a um som que não está adequado, ela que tem uma valorização de padrão e repetição, ela pode se isolar um pouco mais, ela pode ter uma fixação, uma mudança no comportamento. Então, existem alguns estudos, esse, por exemplo, que eu estou citando, ele está na revista de música Rhodes, em 2015, e ele é do Gustavo Gattini, ele fala sobre os efeitos negativos da música, porque a gente geralmente acha que a música ela só tem benefício, né? Olha só, né? Tem também aí as repercussões negativas quando ela é usada de uma forma inadequada por um profissional que não sabe o que está fazendo. Não tem o conhecimento, né? Não tem a formação adequada. E lembrando que a gente falou um pouco de formação, de graduações e pós-graduações, a maior parte das formações em musicoterapia hoje, no Brasil, são especializações. A maioria de 1 ano e meio, mas tem algumas de 2 anos, focadas até em ter uma carga horária maior do que o estabelecido pelo MEC como uma carga horária mínima, para poder proporcionar um estágio mais adequado, mais intenso, uma experiência mais intensa para esse musicoterapeuta. E já aconteceu, assim, uma questão até de uma pessoa das minhas relações pessoais, que começou a se dizer musicoterapeuta com um curso de 30 horas online. Aí já desvaloriza já toda a conquista que vocês vêm procurando, né? De, não, eu sou musicoterapeuta, né? Exato. E argumentar com a pessoa, inclusive, foi uma situação bastante chata, assim, de questão de rede social, assim, me mostrou, assim, como é importante a gente, até nos nossos conhecidos, estar dizendo, assim, sempre o que é a musicoterapia, o que não é musicoterapia, exatamente porque não é porque a pessoa pode estudar, todo respeito a quem estuda 20 anos de música, mas saber de tudo da música não significa nem saber tudo das pessoas. Nem psicólogo, por ser psicólogo e aprender o mínimo de música, vai ser um musicoterapeuta. Não é capacitar minimamente o outro lado para se tornar um musicoterapeuta. O musicoterapeuta é mais do que um psicólogo que sabe tocar ou um músico que entende um pouquinho de neurologia. Então é isso que é interessante mostrar, porque infelizmente tem muitas pessoas aí sem conhecimento e fazendo a gente passar vergonha. Aproveitando o gancho, as meninas perguntaram, né, como que funciona também e os benefícios que a gente tem alguns já listados em estudos e também aqueles que eu pude ver na prática, na minha prática no dia a dia. A música está relacionada a uma melhora da cognição, melhora da memória, habilidade social com crianças com autismo, melhora da linguagem, pessoas que têm paralisia, apraxia, dificuldades também. E ela funciona principalmente na área de saúde mental como um dispositivo que consegue reduzir ansiedade, estresse, dores crônicas. Tem pessoas que a gente tem um tipo de tratamento na musicoterapia chamado entrainment, que ajuda muito pessoas que sofrem com dores crônicas, aumento da autoestima, né, desenvolvimento da liderança. Então, esses atendimentos eles podem acontecer tanto no individual ou em grupo. E a gente segue uma linha, né, terapêutica, onde o primeiro contato que a gente faz com o paciente, a gente faz uma avaliação diagnóstica, onde a gente conhece a pessoa, o histórico de vida dela, e é estabelecido um contrato terapêutico, né? Esse tratamento ocorre algo que a gente chama de musicoterapia interativa, numa forma do cliente ou paciente ele fazer junto com a gente a música e o som. Então, muitas pessoas acham que, vamos fazer uma sessão de musicoterapia, vou chegar numa sala, né, e vou ouvir música, ou eu vou pôr no meu fone de ouvido uma música, e não, é sempre mediado onde a pessoa ela tem a possibilidade de tocar junto e de explorar sons junto com o terapeuta, né? E isso é de acordo com as intervenções que o terapeuta ele vai propondo ali na sala, na sessão. 4 principais experiências que são a recreação musical, onde a ideia é recriar, reproduzir, performar uma música que já existe, por exemplo, uma música gravada, que o paciente gosta,
e ele traz isso para a sessão por algum motivo importante na vida dele, ou naquele momento ele quer cantar aquela canção. A gente tem improvisação musical, onde a gente faz músicas juntos, e é muito usado com crianças que têm autismo, né? Porque ela permite que a criança ela explore de forma mais livre o som e vai interagindo com a gente, vai aumentando a interação, que é o foco do que a gente está fazendo ali com ela, fazer com que ela se comunique mais. Muitas crianças chegam com essa demanda de que os pais gostariam que elas se comunicassem mais, e no verbal elas não fazem isso, então às vezes no musical acontece. A gente tem a composição, que a Ju gosta bastante, onde é preciso criar músicas, né, junto com o paciente. E a gente tem a audição, que é uma das mais conhecidas, onde o paciente ele escuta ou o terapeuta tocar, ou um CD, ou uma caixa de som, e isso é feito para vários objetivos estabelecidos. Por exemplo, para evocar memórias, no caso de idosos com Alzheimer, né, onde a memória musical ainda é acessada, para induzir o relaxamento, relacionadas à hipertensão arterial e à musicoterapia, e foi comprovado que ela consegue alterar os ritmos biológicos, frequência cardíaca, e também para aliviar dores, como essa técnica que eu falei do entrainment, né? Isso é feito na escuta, e essa é a única forma onde o paciente, de fato, ele não está ativo no sentido de estar tocando ou fazendo música. Nas outras três, na composição, na recriação e na improvisação, ele está ativo junto com o terapeuta, explorando esse lugar do fazer musical. Coisas que a gente nem tem ideia, né? E aproveitando o momento, vocês poderiam dar um exemplo musical, assim? Então, é uma das perguntas que a gente mais recebe, na verdade, é sobre qual tipo de música, né, ou algo assim. E eu esses dias vi na internet uma pessoa que comentou, por exemplo, ouça Mozart para dores na região do abdômen, né? E a gente foi pesquisar, ver a fundo, né? Por que usando Mozart para a região do abdômen? E aí a gente descobriu uma bula imensa, tipo assim, dor de barriga, ouça Beethoven, a quarta ou a quinta sinfonia, no trecho tal. E aí a gente achou graça daquilo, né? Porque a gente na musicoterapia trabalha com um conceito chamado identidade sonora, é o nosso ISO, onde cada pessoa ela tem um universo sonoro interno que é dela, que desde o momento que ela estava na barriga da mãe, né, e até o momento que ela nasceu, ela foi habituada a vivenciar. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de rap, vou pegar o exemplo aqui de São Paulo, né, da minha cidade, gosta muito de rap, cresceu ouvindo, participou até de batalhas de rap, por exemplo, ela não é uma pessoa que se um dia tiver uma dor de cabeça, se ela ouvir um Mozart, aquilo não vai fazer parte da realidade dela e causar nenhum efeito, talvez, né? Então, não existe uma música certa, como que eu posso dizer, assim, para um atendimento. O que é mais certo que a gente utiliza, né, é um conceito de música de chegada aqui no Brasil, onde a gente sempre coloca, por exemplo, para crianças com autismo, né? Eu tinha, por exemplo, um paciente, vou chamar ele de um outro nome aqui, o João, para ele não ser identificado. É o mesmo paciente que a Juliana atendeu também. Esse paciente sempre chegava a gente e cantava a mesma música, né? João, que bom que você veio. Que é uma forma dele reconhecer aquele espaço, reconhecer que ele estava pertencendo àquele espaço, que ele estava sendo acolhido naquele momento. E aí, dali em diante, a sessão com ele é, de uma certa forma, imprevisível no sentido de que você permite um espaço dele explorar. Porque a música em si, se ele cantar um trecho, se ele cantar uma música inteira, naquele momento não vai importar. Vai importar o fato dele interagir musicalmente, né? Então, pode ser que na outra sessão seja outra música que ele trouxe. Ele trouxe uma música chamada Brilha, Brilha, Estrelinha. Eu estou dando um exemplo para entender que a gente não tem uma música exata. E, ao mesmo tempo, eu tenho um paciente adulto que pode chegar com uma música que lembra a mãe dele que faleceu no dia anterior da sessão, que é o caso, um caso verídico que aconteceu comigo. Então, aquela virou a música motivo, a música mote daquela sessão, que vai ser o ponto de acesso que a gente vai ter para uma reflexão sobre como ele está se sentindo, como está o conteúdo emocional dele, e sobre como que a gente pode
possibilitar de alguma forma que ele saia dali um pouco melhor ou não, às vezes nem sempre o paciente vai sair bem da sessão, mas é um processo terapêutico mesmo, né? Então, não sei se dá para entender que a gente não tem uma música específica, Sim, mas com eles trazem certeza. muito mais da musicalidade deles do que a gente levar uma música nossa. Inclusive, a gente fala que os nossos gostos a gente deixa lá fora, assim, porque a gente lida com coisas que às vezes a gente não gosta, eu rechaço na minha vida pessoal, mas ali naquele momento vai ser importante, vai fazer sentido para o paciente, então a gente acata aquilo que ele está trazendo musicalmente para mim. Olha aí, acho que uma parada assim que tem no nosso curso também como professores de música, né? Algo em comum, que nosso gosto musical não importa tanto, porque é uma coisa muito particular, né? Do aluno, do paciente, no caso de vocês. Inclusive, isso Tem que abrir mão do gosto, né? Inclusive, isso me lembrou que eu assisti uma live esses tempos atrás sobre uma entrevista com uma musicoterapeuta mesmo. E muitas pessoas perguntavam: que música você usa? Que música você usa? Daí a musicoterapeuta pegou e deu um exemplo lá, que nem você falou, uma música de chegada e tudo mais. Aí o pessoal ficou: que legal, eu posso usar essa música com qualquer pessoa, vai funcionar isso para todo mundo? A música mágica, né? Exatamente. É isso. Acho que se você procura no YouTube, tem diversas playlists que é assim, músicas para relaxar, músicas para animar, como se fosse uma coisa assim que pudesse determinar a todo tipo de pessoa. Com certeza. Esse negócio é tão sério, gente, que uma vez eu tava ficando com uma pessoa, assim, conhecendo um cara. E aí, quando eu falei que eu fazia musicoterapia, ele falou: mas pra que musicoterapia? É só eu pegar meu fone de ouvido, colocar uma playlist e aí eu fui fazendo musicoterapia, que eu parei de ficar com ele. Olha a brochada, né? É a mesma coisa você falar que você faz uma autossessão de terapia no psicólogo ou que você não precisa ir no médico porque você é o seu próprio médico. Exatamente. Então, às vezes a gente vai desvalorizando, ou que eu não preciso, né, de um professor de música, porque eu sou a minha própria professora de música. E a gente sabe que a gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Tanto é que nesse aspecto, eu acredito que muitas pessoas estão revendo esse tipo de posição por conta do isolamento social, porque eu vejo muita gente reclamando de não quer ser professor dos filhos, para ver como realmente a gente não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo, no caso de mães e professoras, né? E da mesma maneira com terapeutas, não tem como, a gente pode buscar um autoconhecimento, no caso da psicoterapia, buscar um autoconhecimento, mas não vai ser igual a você estabelecer um vínculo com o terapeuta. Sim. Eu tenho minha playlist lá de músicas que me deixam bem, mas isso não é musicoterapia. Você se de um vê... profissional capacitado. Exatamente. Também. Gente, e para acessibilidade? Tem no SUS musicoterapia? Se um paciente não tem condições de pagar, pode buscar no sistema público? Como é que funciona? Pois então, desde 2017, a musicoterapia e outros tipos de terapias foram incluídas nas chamadas terapias integrativas, através do programa do Ministério da Saúde, que é a Práticas Integrativas Complementares de Saúde, PICS. Caso alguém tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre essa e outras terapias, pode procurar toda a legislação de PICS, que inclui auriculoterapia, danças circulares, enfim, uma gama de outras terapias que não vou nem ter como comentar todas aqui. Conheci num congresso uma musicoterapeuta em São Paulo que desenvolvia um projeto com mães de reabilitação de dependentes químicos na região do ABC, em São Paulo. Mas é uma das poucas pessoas que eu conheço que tem essa inserção no Sistema Único de Saúde, principalmente recebendo por isso. Ela é contratada lá da Secretaria de Saúde, não recordo qual cidade, mas ela é contratada da Secretaria de Saúde. Sobre as contratações, elas acontecem em cada estado e, na verdade, em cada prefeitura de um jeito, né? Tem que ser criada a demanda e é um processo burocrático, na verdade, e na prática, até hoje, a gente tem pouquíssimos profissionais anunciados que estão trabalhando no Sistema Único de Saúde.
E os locais que eles trabalham são na área de atenção básica, então tem nas clínicas da família, em UBSs, no Rio de Janeiro tem nos CAPs, em alguns locais, né, para reabilitação psicossocial, e tem outros locais especializados, por exemplo, para a saúde da pessoa idosa. Não, hoje, eu não consigo, na cidade de Curitiba ou no Paraná, eu não consigo listar quais locais trabalham com musicoterapia pelo sistema único, né? Eu sei de encaminhamentos que são feitos, mas isso é na rede privada. Muitas vezes isso ainda na prática não está acontecendo, esse acesso que a gente acha muito importante e que esbarra também em uma outra coisa que é bem importante de falar, que é a questão da regulamentação. Então, a gente hoje, né, tem lutado, a gente tem um órgão máximo que é a UBAM, é a nossa União Brasileira de Associações de Musicoterapia dos Estados, e hoje a gente tem visto o pessoal bem engajado nos últimos anos, né? Então a gente tem alguns documentos, a gente tem uma normativa do nosso exercício profissional, a gente tem um código de ética nacional e outros documentos, mas a gente tem procurado, e a gente entrou, por exemplo, desde 2011 no Ministério do Trabalho na classificação brasileira de ocupações. A gente conseguiu, é uma conquista bem grande. A gente também tem visto um movimento para se regulamentar a profissão. Então, algumas vezes já foi encaminhado o documento, o projeto de regulamentação, e dessa vez ele está no Congresso, ele está em vias, né, de ser aprovado ou não, e isso ajudaria tanto a gente a abrir mais concursos públicos, ter mais contratações, quanto também a fiscalizar, criar um conselho da profissão para estar fiscalizando quem exerce a profissão regularmente, quem está informalmente exercendo a profissão, porque hoje a gente acaba não podendo, em vias legais, fazer muitas coisas em relação às pessoas que ainda estão exercendo musicoterapia sem ser musicoterapeuta, né? E isso causa um dano tanto para a nossa profissão quanto para o paciente que está realizando uma sessão de musicoterapia com uma pessoa que não tem a competência. É mais ou menos isso, a questão da regulamentação. Ela está em trâmite de ser aprovada ou não. Esse projeto de lei ele foi enviado no ano passado, né? E a gente está aguardando essa parte burocrática mesmo para a gente conseguir dar um serviço de mais qualidade, né, da musicoterapia. Eu acho muito importante mesmo vocês falarem sobre isso, porque eu acho que isso pesa um pouco na hora do que as pessoas pensam, né, sobre a musicoterapia. Que nem você falou, não é qualquer educador musical que pode ir lá e dar aula de musicoterapia. Acho que esclarece bastante. E também eu acho legal vocês falarem um pouquinho sobre o funcionamento neurológico da música, porque quando eu falei de musicoterapia, que a gente ia fazer um episódio sobre isso para algumas amigas, psicólogas, elas falaram que tem muito interesse sobre isso, assim. Então, se vocês puderem esclarecer, assim, o que vocês sabem. Na musicoterapia, a gente tem uma especialidade chamada musicoterapia neurológica. Essa especialidade, ela vem crescendo, né? A gente tem algumas abordagens, métodos, abordagens, e uma delas é a musicoterapia neurológica, e ela vem crescendo bastante, principalmente para estimular uma mudança cognitiva ou motora ou de linguagem no paciente. Por exemplo, uma pessoa que tenha tido uma perda neurológica por conta de um AVC, por exemplo, ou por conta do próprio Alzheimer. Então, agora abrindo um outro leque, alguns neurocientistas eles têm investigado a música no cérebro, né, e comprovam que as regiões neurais elas têm emitido respostas a diversos estímulos musicais, quando a pessoa toca um instrumento, né, então o cérebro tem demonstrado bastante movimentação neural, e isso é feito por exames de neuroimagem, onde ela ativa diversas partes do cérebro e ela está relacionada à plasticidade das sinapses, ou seja, ela pode auxiliar na reabilitação de algo que não está em perfeito estado na região neural. Então, hoje a música tem sido utilizada principalmente na área de reabilitação neurológica, onde o terapeuta ele consegue, junto num protocolo, né, junto com o paciente, fazer com que a pessoa vá recuperando funções que não são só relacionadas à música, ela
recupera funções para a vida dela, né? Funções motoras, no caso de pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral, onde a pessoa consegue retomar a fala. E aí, a parte de cada elemento do cérebro, onde que a música ativa, né, ela fica a cargo dos musicoterapeutas que estão mais na área de reabilitação neurológica, mas a gente tem esse sistema onde a música ela consegue acessar diversos canais e o principal é a memória musical, né? Onde muitas pessoas perguntam por que uma pessoa com Alzheimer ela não consegue lembrar de mais nada, ela não consegue lembrar da filha, do filho, dos familiares, mas ela consegue lembrar de uma música. É porque o processamento da memória musical ela se dá em um local diferente, né? Essas memórias, a gente tem diversos tipos de memória. A mesma coisa com o sistema emocional, né? Por que a música acessa uma emoção diferente? Então, ela percorre todo o sistema límbico no nosso cérebro, né? No hipocampo, no tálamo, no hipotálamo. E a gente tem uma personalidade que tem estudado bastante no Brasil sobre memória, eu trabalho com idosos e a música no cérebro, que é a Teresa Raquel Silva. Ela é uma professora da Universidade Federal de Goiás e ela fala bastante sobre a neuromusicoterapia. E uma outra personalidade que não é musicoterapeuta, mas que trabalha muito, investiga muito sobre a música no cérebro, é o Robert Zatorre. Ele é um neurocientista bastante renomado nessa área, onde ele estuda os efeitos da música no cérebro. Mas para cada pessoa é diferente. Lembrando que os efeitos da música do cérebro, eles não também, daí nesse caso é o contrário do que a gente falou antes. Eles não são um privilégio da musicoterapia. Ele também é tratado na educação musical, na cognição musical. Então, e a música também é utilizada na saúde, daí a gente abre um outro lado da utilização da música, não como uma musicoterapia, mas da música e medicina, que daí entra um outro campo, uma discussão teórica um pouco mais longe. Mas, por exemplo, quando a gente vê aquilo assim da cirurgia que é feita em músicos, por exemplo, que teve alguns casos de cirurgia feita em cérebro de músicos que continuaram executando seu instrumento durante a cirurgia para potencializar a recuperação. Isso é uma utilização da música na medicina. Não, isso não é uma musicoterapia. E a gente tem aqui no Brasil falando também em nomes brasileiros e às vezes até locais aqui, que falam muito de cognição musical, de neuromusicoterapia, de aprendizagem musical, neurologia. E a gente tem aqui no Brasil uma associação, que é a Associação de Cognição Musical, que organiza a cada 2 anos um evento internacional de cognição musical e fala, entre outros temas, entre o que a gente falou, musicoterapia, fala de neuroaprendizagem musical, assim como fala de performance, mesma forma no caso do músico, né? Na forma do músico se colocar no palco, na forma de ele estudar o seu instrumento, na forma de ele executar esse instrumento, porque mesmo que a gente dê a mesma peça para 2 pessoas diferentes, elas não vão executar da mesma maneira. Vai ter aquela questão pessoal, a sua própria carga emocional, cognitiva, de aprendizagem, toda a história vai estar ali. Tem um livro do David Byrne, que é o mesmo dos Talking Heads, que ele fala um pouco da música e da cognição, não lembro do nome do livro agora, mas ele é bem famoso. E eu lembro de um episódio que ele fala que foi oferecida uma sinfonia para um pianista muito reconhecido, e foi dada a mesma sinfonia para ser tocada pelo computador, pela inteligência artificial. Resultado, a inteligência artificial não errou uma nota, o pianista errou várias, mas a música do computador não tinha sentimento. Ele dizendo de como ouvir, tá? Eu tô resumindo bem a história, né? Mas para mostrar que falar de música e cérebro é além disso ainda. A gente fala de reabilitação, mas a gente não fala só da pessoa que teve AVC. Por exemplo, o Herbert Viana, ele sofreu um acidente muito grave e ele teve uma recuperação muito rápida, dizem os médicos, por conta do aprendizado musical dele. O retorno que ele tem da função cognitiva se deve muito ao fato de ele ter estudado música. E assim como diversos outros exemplos que a gente tem na música, também pessoas que a gente conhece. A gente tem um caso aqui de uma egressa da FAP que aconteceu a mesma coisa. A recuperação dela foi muito creditada ao fato de ela ser uma estudante de música. Então, a gente tem várias coisas. Eu queria comentar uma outra coisa que eu acabei não comentando antes,
também tem a ver com isso, que quando a Fernanda falou daquela coisa do Mozart para dores abdominais, isso é muito conhecido na ciência como o famoso efeito Mozart, que há um tempo, algumas pesquisas deram conta de que a aprendizagem, por exemplo, de matemática, se daria muito melhor com as pessoas que ouvissem Mozart. E isso, assim, foi uma comprovação, mas que também não se pode colocar para todo tipo de pessoa, porque foi uma comprovação numa população determinada. E não tem, a gente não tem essa bula nem na musicoterapia e nem nessa relação de música e cérebro. E uma coisa também que a Ju estava falando, ela mandou por áudio pra gente lá no grupo, que eu acho que seria legal a gente falar, sobre a questão de ter um número muito grande de mulheres na musicoterapia. Eu, particularmente, desde que a gente entrou no curso, o curso tinha homens, mas a maior parte mulheres, e a gente percebeu que em outros anos também. E a gente já chegou a refletir bastante sobre a relação do cuidado e dos cursos da área da saúde e principalmente as terapias, né, fisioterapia, psicologia, alguns cursos serem predominantemente de mulheres. E muitas vezes a gente encontra a raiz disso naquela ideia de que o cuidado é algo feminino. E, né, acaba sendo um problema, porque eu fico muito feliz quando tem homens no nosso curso, porque a gente sabe que o cuidado ele não tem que ser só do feminino, né, e que essa visão acaba ficando meio distorcida. E, de fato, a gente tem, por um outro lado, um ganho muito grande, porque é uma visibilidade de mulheres na musicoterapia. A gente tem muitas referências no Brasil e fora do Brasil também, de pesquisadoras bem engajadas, muito engajadas na área, e isso é muito legal. Eu procuro frequentar os congressos e encontros de estudantes, e eu vi que não é uma realidade só nossa aqui no Paraná. Mas algumas coisas me inquietam. Em 2016, a FAP tem 3 cursos de música, que é o curso de musicoterapia, que é pela manhã, e os 2 cursos são à tarde, que é a licenciatura e bacharelado de música popular. No ano que eu entrei, não acompanhei os outros, mas especificamente no ano que eu entrei, eu lembro que mais de metade da minha sala era mulheres. Mas acho que tinham 4 homens, eu não lembro quantos homens tinham originalmente. Na de licenciatura eu achava que era mais ou menos meio a meio, assim, não sei se chegava a ser 50-50, mas era mais semelhante. A realidade da música popular era de 3 mulheres. Exatamente. Agora, se formou agora no final desse ano, se formou uma única mulher, e é muito raro encontrar uma mulher. Então, eu fico pensando assim, onde é que não se colocam esses signos das próprias profissões? A nossa é o cuidar, a educação é o lecionar, então já fica algo mais abrangente, e o bacharelado é o pensar, é o desenvolver. A gente pode verificar a própria representatividade das mulheres na música. Se tem falado cada vez mais de representatividade, e tem muita intérprete, nada contra as intérpretes, mas tem muita intérprete, pouca compositora, pouco instrumentista. Se a gente for ver, eu trabalhava antes de vir para cá, eu cheguei a trabalhar durante 1 ano e pouco no arquivo da Escola de Belas Artes lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era espantoso, só tinham mulheres nas primeiras turmas. Eu vou ver as turmas da FAP, só são mulheres também. Daí, onde é que sai a instrumentista e entra, sei lá, só a professora? Na formação do nosso curso, o Tilde Spínola, ela se formou como pianista e depois se tornou professora de música. Então já foi aquela coisa, ela não virou a intérprete, ela não virou a pianista concertista, ela virou professora. Mais uma vez, fundamento de valor. E o envolvimento dela, especificamente dela, com a musicoterapia, se deu por uma questão familiar. Eu não sei exatamente qual é, porque eu até consultei alguma literatura sobre ela, mas infelizmente a gente não tem uma literatura muito conclusiva a respeito da vida dela, que é algo que eu acho que a gente deve, né, até para a representatividade que ela tem para o ensino de música no Paraná. Não só para a musicoterapia, mas para o ensino de música no Paraná também. E ela se torna musicoterapeuta a partir da educação musical. Ela tem contato com a terapêutica em música no Conservatório
aquela de canto orfeônico do Rio de Janeiro, e traz a musicoterapia para ser ensinada. E pelo que eu consultei, daí vale um agradecimento à professora Sheila Begiato, que me mandou um material para eu falar um pouco sobre isso. E a gente encontra também essa predominância total de mulheres entre as egressas do curso de musicoterapia desde a época da especialização até hoje. A gente tem uma predominância feminina. Então, tem a questão do cuidar, mas eu fico pensando uma coisa assim, e tal, não sei se eu penso de uma maneira muito congruente nesse aspecto, mas mulheres geralmente precisam trabalhar. Uhum. A gente precisa desenvolver alguma coisa, a gente precisa ter uma profissão. Uhum. Não que os homens não precisam, mas a gente precisa. Uhum. Então, muitas mulheres acabam optando não por uma carreira artística pela instabilidade. A gente acaba optando por outros tipos de carreira. E agora, com essa questão aí da pandemia, ficou ainda mais claro. Tá? Eu vi hoje a capa de uma revista do México, mas eu vi capas de revistas da Alemanha, da Coreia do Sul, de vários lugares muito diferentes do mundo inteiro, falando que a saúde é feminina. A profissional da saúde são 85% de mulheres no mundo inteiro. Uhum. Então, a gente está numa maioria feminina em todas as áreas, talvez ainda na medicina não totalmente, mas enfermagem, farmácia, são maiorias femininas. Então, tem algo que está nesse espectro que a gente carrega, às vezes sem saber, do cuidado, mas também tem essa questão mesmo de um certo classismo. A maior parte das mulheres estão em classes mais baixas e nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver, nós precisamos de uma profissão. Talvez por isso que a gente opte mais por musicoterapia, mais por educação musical, mais por enfermagem do que por música popular ou regência, por exemplo. Antigamente, eu digo assim, até a década de 30, era muito comum as mocinhas da cidade, as moças de família tocarem piano, tocarem flauta, não sei o quê. Eu já vi um vídeo, eu não sei se é real, mas eu vi um vídeo que dizia que as mulheres eram desestimuladas a tocar violoncelo porque teria que abrir as pernas. Nossa. Mas como a gente padece de uma tão estranha opressão por motivos tão piores do que esse, eu tendo a acreditar na verdade. E aí eram estimuladas a tocar piano, a tocar flauta. Então, para muitas dessas moças de altas classes, era um caminho natural ir para a música. Por isso que muitas delas iam para a música, se formavam e nunca exerciam a profissão. E isso ressoa até hoje. Se a gente olhar na outra escola de música que a gente tem em Curitiba, que é a EMBAP, eu já ouvi essa história de que uma pessoa me falou, né, que não aguentava mais aspas, tias da EMBAP que só iam aprender a tocar um instrumento e nunca iam fazer aquilo da vida, que estavam, por exemplo, sei lá, ocupando a vaga de alguém que queria estudar de verdade, ser professor, ser instrumentista, porque elas não queriam nada. Isso é um discurso que eu ouvia muito entre o pessoal de visuais lá em Porto Alegre e que eu achava que eram coisas só das visuais, mas não, uma coisa da música mais erudita é que assim, ela não tem nada pra fazer em casa, vou fazer aula de piano, é o que eles veem, né? Não sei se é verdade, se não é, mas mostra um pouco desse caminho natural que às vezes a gente toma por não ser instrumentista, ou por ser instrumentista, ou por um tipo de instrumento. Eu sempre me preocupei, assim, eu acabei indo pro violão porque me disseram que era um instrumento de entrada, mas não era o instrumento que eu queria tocar. Por muito tempo eu tive muito problema, assim, sessão análise agora, muito tempo eu tive muito problema com o violão por conta disso. Hoje em dia eu fiz as pazes com ele, eu gosto muito dele, inclusive, mas eu fico pensando assim, se eu tivesse tido mais autonomia pela minha classe social, pelo meu gênero, de escolher um instrumento, será que eu teria escolhido o violão? Será que eu teria começado pelo violão? Com certeza. Será que eu teria escolhido outro? Eu vejo que isso a gente está falando mais em termos de formação, né, das musicoterapeutas. E eu lembrei também de algumas abordagens que têm surgido de um tempo para cá. Então, na musicoterapia tem as musicoterapeutas feministas, né, que trabalham com coletivos de mulheres aqui em São Paulo.
no Grajaú, um tempo atrás, surgiu, eu morava em Curitiba, né, fazia o curso em Curitiba, mas eu lembro claramente que surgiu um grupo para acolher mulheres da comunidade aqui do Grajaú, né, que sofriam violência doméstica. No Rio Grande do Sul também tem um artigo chamado Comigo Não Violão, se eu não me engano, que fala sobre mulheres que sofreram violência doméstica e que encontraram num grupo de musicoterapia os dispositivos para elas conseguirem enfrentar, para elas se empoderarem daquilo que elas estavam recebendo no grupo, que era o acolhimento, que era o pertencimento, do ser mulher. E é muito bacana ver esse tipo de trabalho acontecendo na área, porque a gente tem uma demanda social bem grande que precisa, né, falar sobre violência, e é muito bacana porque nas músicas a gente às vezes não identifica, mas muitas músicas tratam de violência contra a mulher, né? Se não fala da violência física, fala também da violência psicológica, do ser bonita, não ser bonita, do padrão estético, e são coisas que infelizmente permeiam muito o nosso meio social e que está surgindo na musicoterapia. Eu fico muito feliz porque essa vertente feminista ela chegou até essas profissionais, né, que têm tomado a frente, e estão surgindo os artigos aí, poucos, mas alguns já surgindo e pensando nessas questões. É interessante falar sobre isso, porque a musicoterapia não vai entrar muito nesse detalhe, né? Mas, digamos, seria uma vertente, um modo de ver a musicoterapia. Não é que na musicoterapia feminista elas usam um método diferente dos outros. Não é exatamente isso. É um meio de ver a vida. O meu trabalho de conclusão, anteriormente, por outros motivos, eu tive que acabar trocando, mas um dia eu volto para isso. Eu ia fazer no viés da musicoterapia feminista com um grupo LGBT. E tanto a musicoterapia feminista quanto a versão em português ainda, e não tem trabalhos lançados nessa área ainda em português, elas aprofundam esse olhar da musicoterapia como uma prática que é para emancipar o sujeito. Só que eu coloquei uma definição de musicoterapia feminista lá no trabalho, que eu reli assim, mas isso é a musicoterapia? A musicoterapia por si só, ela já é feminista, ela já é LGBT, ela já é libertária. Mas, enfim, são posições que são necessárias demarcar, que nós precisamos fortalecer, emancipar, empoderar tudo esses sujeitos. Então, principalmente, tem esse trabalho com violência doméstica, tem as meninas da UFMG, a Malu Pinho e não lembro o nome da outra, mas as duas que estão trabalhando em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, com esse público, e vão apresentar esse trabalho assim que liberar tudo aí, né, no Congresso Mundial de Musicoterapia. Então, a gente já tem vozes no Brasil para essa vertente, né? A gente já conseguiu fortalecer essas vozes. Eu queria aproveitar também para a gente finalizar, para vocês indicarem também artigos, autoras, pesquisadoras, para quem quiser estudar mais um pouquinho sobre musicoterapia. O que vocês recomendariam para a gente? A gente tem aqui no Brasil a Lia Rejane Barcelos, que é um pilarzão da musicoterapia. Ela escreveu alguns livros em forma de quadernos, né? Então, tem o volume 1, 2, 3 e 4 do Quadernos de Musicoterapia, e ela é muito didática. Então, nesses livros explica o que é a musicoterapia, os passos da musicoterapia, porque aqui a gente só pode dar uma pincelada, né? Mas a gente estuda cada um desses quadernos. A gente tem outras pesquisadoras na área sociocomunitária, a professora doutora Rosemiriam Cunha, temos a Marli Chagas, no Rio de Janeiro, mas a gente tem uma pesquisadora chamada Raquel Teixeira, que fala sobre a saúde mental, os transtornos mentais e a musicoterapia. Temos também a Marta Negreiros, que trata de mulheres, né, no Rio de Janeiro também. E agora, os artigos, a maior parte deles, a gente tem uma revista brasileira de musicoterapia. É uma revista que está aí desde 1996 e que está crescendo bastante. Estou com, inclusive, um artigo meu, agora merchan, né? Publicado na última edição dessa revista, e é bem bacana porque lá tem muitas mulheres pesquisadoras. E também sei que o foco não é esse, mas existe um livro onde a gente bebe muito da fonte, porque ele cita diversos autores,
é um autor, é um homem, né? Mas ele fez uma compilação de muitos estudos de musicoterapia, que é o Kenny Brucia. Ele escreveu o livro Definindo Musicoterapia, que faz até a gente pensar, né? É um homem onde colocou ali todos os postulados que a gente tem e os não postulados, assim, porque a nossa área é bem indefinida, muitas vezes o próprio título Definindo Musicoterapia não definiu ainda o que é a musicoterapia precisamente, porque cada um pensa de um jeito, mas lá tem muitos autores e referências de outras autoras também sobre a nossa área. E eu recomendo também o Journal of Music Therapy, que é uma revista acadêmica da Universidade de Oxford, se eu não me engano, que tem muitas pesquisas sobre a nossa área. A Tereza Raquel, que a Fernanda falou, vai fazer um curso gratuito com a doutora Tereza Raquel, para além da escuta. Então, para todo mundo que se interessa pelo tema, vale a pena conhecer um pouco, né? Aí, assim, a gente falou um pouco sobre a musicoterapia feminista. Eu já citei a Maria Luísa Pinho, né? Que está fazendo esse trabalho. Pode procurar. Ela tem canal no YouTube, também fala sobre musicoterapia. A Sandra Kurtz, que é a grande criadora desse termo feminista, vocês podem encontrar numa revista que a gente tem online, para quem lê bem inglês aí, Voices of Music Therapy, é uma revista norueguesa, e só que ela tem publicações de todo o Brasil, todo mundo. A gente tem diversos professores nossos aqui da FAP que publicaram já nessa revista, então tem sempre um tema emergente, cada ano, são 2 edições por ano, tem um tema emergente. Inclusive, no ano passado, foi a Queer Music Therapy. E também vou citar uma outra professora que é da UFMG, a Marina Freire. Inclusive, o pessoal na UFMG, eles estão com um projeto de extensão agora, durante o período da pandemia, para deixar músicas para os profissionais da saúde. Tá bem bonito de ver. Vocês podem ver pela página no YouTube, que é a Musicoterapia UFMG, e a professora Marina Freire lá que coordena. E para finalizar, né, uma dica que não vai ser de uma mulher, mas vai ser de uma página que vocês podem seguir pelo Facebook, que é do nosso colega Lázaro, que é a literatura musicoterápica. Tem sempre as notícias sobre musicoterapia, ele sempre posta lá. Se eu não me engano, tem no Instagram. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre a área, quem sabe estudar isso, ou fazer como terapia, vale a pena conhecer ali nessa página. Eu quero fazer uma última referência, Ju, que eu lembrei também de um trabalho muito lindo, que é a Canção e a Construção de Sentidos em Musicoterapia, História de Mulheres em Sofrimento Psíquico. Esse trabalho ele foi feito pela professora que a gente teve no curso, a Sheila Begiato, e a Andressa Ardens. Ele está na Revista Brasileira de Musicoterapia de 2012. Esse trabalho é especificamente com mulheres e é um trabalho que vale a pena. Ele mostra as canções, elas mostram, né, as canções que essas mulheres colocavam durante o período de terapêutico, né, da pesquisa, e foi muito bacana, né? Quando eu li ele me deu um bom leque assim para trabalhar com a população feminina, e vale a pena não só quem é terapeuta, mas todo mundo que é interessado nessa área, ver como que a gente está caminhando e contribuindo, né, com a musicoterapia na saúde mental de pessoas em sofrimento psíquico mesmo. Ai, que lindo isso! Uma coisa sempre leva a outra. Eu lembrei, agora falando da Andressa, eu lembrei de citar, ela desenvolveu um documentário sobre musicoterapia na América Latina, se chama Veredas. Pode procurar no YouTube, Veredas Musicoterapia, e ela é a nossa professora aqui da FAP, e ela tem um largo trabalho com musicoterapia social e comunitária. Vale a pena para quem quer botar o pé no chão mesmo, aí, ajudar as pessoas em loco, vale a pena conhecer um pouco como é que acontecem essas musicoterapias aqui no nosso continente. Eu preciso comentar uma coisa importante que eu lembrei agora também, quando eu falei botar o pé no chão. A gente conversou antes, a Isadora perguntou sobre a musicoterapia no SUS, eu esqueci de comentar. As universidades com o curso de musicoterapia oferecem atendimento gratuito ou a preços populares nas cidades onde se desenvolvem. Então,
que se vocês estão ouvindo a gente em Curitiba, é só procurar FAP, Faculdade de Arte do Paraná. A gente tem o CAENT aberto para receber novos participantes, novos pacientes. Não é só com patologia, mas, claro, ela é marcada conforme a disponibilidade tanto que a gente tem dos estudantes quanto dos participantes. Deixando bem claro, é sempre atendimento com estudantes. Então, mas para quem quer começar, que não tem mesmo como pagar um musicoterapeuta, ou quer pelo menos entender para si ou para algum parente, vale a pena procurar uma clínica escola e depois procurar um atendimento especializado de um profissional. Também, assim, daí falando só um pouco por cima dos outros lugares que tem. Em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem atendimento também na Clínica Escola da Este. Em São Paulo, no bairro de Santo Amaro, temos o atendimento na FMU. Em Goiânia, eu não sei qual bairro, mas tem na Escola de Artes Cênicas e Música da UFG. Em Belo Horizonte, na UFMG. E, esqueci de alguém, Rio de Janeiro, a gente tem atendimentos no CBM, Conservatório Brasileiro de Música. E agora a gente vai ter o curso da UFRJ também, que abriu, acho que a turma esse ano, que é ali no campus acho que da Praia Vermelha, também não tenho muita certeza, mas quem for dessas cidades, vale a pena procurar se tiver interesse. Isso, lembrando que em Curitiba é o CAENT, né? Centro de Atendimento e Estudos em Musicoterapia. E para a gente finalizar, vocês querem falar sobre divulgar o trabalho de vocês, a página de vocês? Bom, eu gostaria de divulgar sim a minha página, não vou perder essa oportunidade. Vou ter uma página no Instagram que é mt.fernandapascoal, onde eu iniciei essa página esse ano, recém-graduada, e eu atendo home care em Curitiba, atendo crianças, adultos e idosos, né? Crianças com demandas no autismo, também déficit de aprendizagem, déficit de atenção. Adolescentes eu também atendo, né? E adultos na área de saúde mental e idosos também, ali na área do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo. Tem uma página, essa mesma página também está no Facebook, musicoterapeuta Fernanda Pascoal. Se quiserem me seguir, eu tenho um Instagram de artista, que é Lopse Lazuli. E aí eu coloco sempre ali alguns poemas, de vez em quando umas músicas, um pouco anárquico, uma forma assim de mostrar também que arte é produção, arte é uma forma da gente se expressar. E se você não faz arte, consuma pelo menos. Exatamente. Bom, então acho que é isso, meninas. Muito obrigada, assim, por aceitar esse convite e falarem sobre musicoterapia com a gente. Eu que agradeço, Pamela, obrigada mesmo pelo convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade da gente estar divulgando a nossa área, que está crescendo, graças principalmente às pessoas que têm militado por ela, que têm divulgado, não tem a preguiça de explicar o que é musicoterapia, porque muitas pessoas perguntam pra gente o que é musicoterapia, e é nesse pouco em pouco que a gente está conseguindo falar que a nossa profissão, né, na área da saúde, ela está crescendo e importa para todos nós, é um interesse coletivo, né? Aliás, música é ótimo e a gente gosta muito, e eu tenho também muito respeito aos educadores musicais, cresço muito com o aprendizado e já cresci muito com eles me ensinando muitas coisas. Então, obrigada mesmo pela oportunidade e achei incrível o podcast que vocês criaram, essa oportunidade de estar trazendo mais visibilidade para a gente mesmo, para as mulheres. Também agradeço aí o espaço, a confiança. Como a Fernanda já falou aí também, a gente pode trabalhar junto, assim, né? Porque uma boa musicoterapia pode instigar um futuro estudante de música. Então, ou não também, né? Mas não é para isso só, mas pode ser também. A gente pode trabalhar conjuntamente. Lembrando que a profissão de musicoterapeuta não é regulamentada no Brasil, mas se quem ouviu, gostou do que ouviu, achou interessante, acha que vale a pena regulamentar essa profissão para deixar aí mais organizado, melhores profissionais já do que nós já temos hoje, que temos ótimos profissionais, só seguir na uban.musicoterapia
no Instagram, acho que no Twitter também. Lá tem toda a questão da regulamentação, acompanhem. Tem vídeo meu até também lá. Um vídeo porque nós fomos convidados a fazer o vídeo para a campanha chamado 1 Minuto pela Musicoterapia. Tem um vídeo lá de 1 minuto lá, de eu usando lá uns argumentos lá e uma música de fundo bem legal. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio no nosso podcast sobre mulheres na música. O episódio de hoje foi sobre musicoterapia. Como vocês já sabem, temos episódio novo a cada 15 dias, ou seja, quinzenalmente. Então é isso. Muito obrigada para quem escutou. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e até o próximo episódio.